Olá, esse é o podcast Vozes do Saber. Eu sou o João Marcos e hoje nós estamos aqui com o Adriano Reis. Adriano Reis, ele é secretário de Cultura, Eventos e Juventude, né? Aqui de Vargem Grande Paulista. Adriano, obrigado por você ter vindo. Espero que seja bem produtivo aqui nosso papo. E é aquela história, né? Vamos falar sobre se Secretaria de Cultura é um excesso de gasto público ou é uma necessidade real mesmo, né? Bom, primeiramente, obrigado, João, pelo convite, né? O Vozes do Saber, até o nome, né, já é relacionado à cultura. Então, eu estou muito feliz de estar aqui nesse podcast, nesse bate-papo, que eu vejo mais como uma conversa do que uma entrevista. Eu acho que a gente tem que sempre tentar ser o mais natural possível, como você falou muito bem, e a gente passando aquilo que realmente a gente acredita e que está no nosso coração. Se você me permite, eu queria primeiro me apresentar. Meu nome é Adriano Reis. Tá, a gente vai fazer isso aí já, porque senão eu tenho que falar dos nossos patrocinadores, senão a gente não consegue seguir aqui. Não, eu tô brincando, mas tá, eu vou só falar, aí você se apresenta, beleza? Tá bom. Bom, toma aqui um presentinho aqui do... Obrigado. Posso abrir? Pode. Enquanto você vai vendo, eu vou falando aqui. Bom, o podcast Vozes do Saber, ele é oferecido, né, pelo Colégio Cognos. O Colégio Cognos, ele é um colégio com princípios e valores cristãos, né? Então, o que significa isso? Aqui não é uma igreja, certo? Isso aqui é um colégio. Então, não teremos missa, nem culto, nem ninguém vai tentar converter você para o cristianismo, né? Nós só utilizamos os princípios cristãos, que é o amor ao próximo, respeito, toda aquela cartilha lá que Jesus ensinou. Então é isso que a gente prega aqui dentro, né? Isso que a gente trabalha aqui. Dessa forma você tem um ambiente muito melhor para os alunos, porque não tem assédio, não tem palavrão, não tem briga. E se houver isso aí acontecer, a gente trata, né? Porque a gente entende que um ambiente agradável para os alunos, sem aquela preocupação de se vai ter alguém me aborrecendo, alguém vai pegar minhas coisas, isso atrapalha o ensino da criança. Então, o ambiente aqui é muito bom, tá? As crianças continuam sendo crianças aqui e ninguém obriga a nada. Nós temos também o Sistema Mackenzie de Ensino, que é desenvolvido pelo Instituto Presbiteriano Mackenzie, que tem 150 anos de experiência na área de educação. Nós temos aqui robótica, inglês, com um programa bilíngue que nós temos excelente. Esse programa faz com que os alunos tenham aulas todos os dias. Então, é o contato com a língua inglesa todos os dias, então tem um desempenho bem melhor que o inglês tradicional. E a Zione, além disso, aqui no colégio a gente tem uma psicopedagoga. E esse serviço é oferecido sem custo nenhum para os pais, tá? O aluno que tiver uma dificuldade, a gente identifica, conversa com a psicopedagoga e tal, e tenta fazer um trabalho diferenciado aqui para ajudar o aluno, sem custo para os pais, tá? E a Zione, né, que é a empresa que cuida aqui do nosso podcast, faz a captação, a edição e cuida também das nossas mídias sociais, uma excelente empresa que a gente recomenda bastante. Bom, Adriano, então, beleza, você quer se apresentar? Vamos lá, você é o secretário de Cultura, né, desse governo agora, né? Isso. E gestão aí de 2025 a 28. 28, beleza. Então, me conta aí um pouco da tua história e exatamente assim, a Secretaria de Cultura, porque não é educação, né? É cultura, eventos e juventude. Para que ela serve, né? Exatamente, como é que ela ajuda a população, o que ela faz, enfim. Ótima pergunta, João. Primeiro me apresentar, né? Meu nome é Adriano Reis, vou fazer no mês de abril 45 anos de idade, moro em Vargem Grande Paulista desde o meu segundo dia de vida. Só não nasci em Vargem Grande porque a nossa cidade até hoje não tem maternidade, mas é uma conquista que eu tenho certeza que em breve a nossa cidade vai ter. Teremos Vargem Grandenses. De fato, né? De fato. Então não tem Vargem Grandense. Ninguém nasceu em Vargem Grande. Só quando tem um ou outro parto, assim, parteira em casa. Teve uma questão agora, o nosso atual secretário de saúde fez um parto assim emergencial no trajeto, então foi Vargem Grandense. Mas ainda não temos a maternidade, mas eu acho que é um projeto muito importante para a nossa cidade. Estudei nas escolas públicas de Vargem Grande Paulista, na escola Professor Orlando Hélero, na escola Valêncio Soares Rodrigues, na escola Leonardo Soares Rodrigues. Fui guardia mirim da nossa cidade,
né? Eu sou da primeira turma de guarda-mirim que teve na nossa cidade. Trabalhei muito, estudei muito, fiz faculdade de Direito de Sorocaba, a FAD. Depois eu finalizei o meu curso em Direito em Osasco. Depois eu fiz pós-graduação em Direito Constitucional e Administrativo na EPD, Escola Paulista de Direito. Sou pós-graduado em Direito Constitucional e Administrativo. Fiz gestão empresarial na FATEC, sou fatecano. Fiz gestão pública na ETEC Cepan, sou, né, egresso também da ETEC, e finalizei no ano passado a minha pós-graduação em gestão pública e administração governamental pela USP Leste. Então, assim, essa é a minha formação acadêmica. Trabalhei com muitas atividades, né, durante toda a minha vida, na parte de importação, na parte de vendas de produtos, comércio, entre outras atividades. E possuo uma empresa de catraca de acesso para escolas e faculdades que eu atendo toda a região. Meu pai, né, tem mais de 80 anos, está vivo, bem forte, graças a Deus. Meu pai foi candidato a vereador em algumas vezes nos anos, né, quando eu era mais novinho, chegou a ser o segundo mais votado da cidade. E a minha mãe, ela foi funcionária pública, no qual ela se aposentou no ano retrasado. Então, minha irmã é enfermeira-chefe em Santana de Parnaíba e meu sobrinho está finalizando o curso de Educação Física e já fui casado, sou cristão e acredito principalmente na questão da lei do retorno. Faz o bem, vem o bem, faz o mal, vem o mal. Então, a gente tem que sempre procurar fazer o nosso melhor para receber o melhor, né? E estou muito feliz de estar aqui. Vamos lá para as perguntas. Essa sua colocação de para que serve a Secretaria de Cultura, Eventos e Juventude. Na realidade, eu estou muito feliz porque é uma secretaria que eu posso desempenhar na minha plenitude, da minha idade, do meu conhecimento, o máximo possível para os jovens em nossa cidade. Eu sou oriundo do movimento estudantil, criei grêmio em diversas escolas, não só de Vargem Grande Paulista, mas de toda a nossa região oeste. Criamos vários projetos para jovens, sem nada questão de ideológica política. Eu acho que a gente tem que pensar no jovem para ele ser protagonista pelas ideias dele. Então, assim, é uma coisa que a gente sempre trabalhou com a questão de juventude. A questão de cultura também é uma parte muito importante e eu gostei muito quando você coloca. Para que serve? Na realidade, a cultura ela vem do latim, né? Que é cultivar conhecimento. Ela tem até uma simologia, né? uma parte que ela se integra com a palavra agricultura, que agricultura é cultivar. Sim, e cultura é conhecimento. Então, hoje que nós estamos aqui, né, no podcast Vozes do Saber, você que está nos ouvindo, saiba que a cultura ela é uma forma de você transmitir conhecimento. Então, sem dúvida nenhuma, isso que nós estamos fazendo aqui hoje, João, já é uma forma de transmissão de cultura, de conhecimento. Para que serve uma Secretaria de Cultura, Eventos e Juventude de uma cidade? Para você potencializar, principalmente os nossos jovens. Eu estava, antes de chegar aqui, né, no estúdio, passei pela escola e vi vários cartazes e um deles me chamou muita atenção falando do futuro. Quem é o futuro da nossa cidade? São os nossos jovens. Então, quando você pensa em cultura como potencializar a nossa juventude de uma forma sadia, como você disse muito bem na sua introdução, é uma oportunidade única que nós temos. Eu estou muito feliz e acredito que os eventos eles servem para você demonstrar a nossa cultura, o nosso conhecimento, as nossas atividades e de uma forma que você valorize os nossos jovens da nossa cidade. Então, por isso que eu vejo a importância, João, de ter uma Secretaria de Cultura, Eventos e Juventude. Se você analisar a etimologia das três palavras, apesar de elas serem distintas, elas se convergem em várias maneiras que eu vou te mostrar aos poucos, claro. Você falou cultura, está relacionado com a agricultura, né? Por isso tem cultura de determinados produtos, cultura de batata, cultura de... É o nome, né? Cultura. Agora, me diz uma coisa. Se, por exemplo, amanhã, não tem mais Secretaria de Cultura. Acabou a Secretaria de Cultura, sei lá, que ficou no lugar. Deixa de existir. Qual que é o impacto que isso traz para a cidade?
Ótima pergunta. Para você ter uma ideia, João, a nossa cidade tem mais de 40 anos, um pouquinho mais de 40 anos. E a Secretaria de Cultura, ela foi criada no governo passado, em 2023. Então, ela é uma... O governo, você fala qual? Josué, governo... Não tinha Secretaria de Cultura. Não tinha, aí foi criada 2 anos atrás, a Secretaria de Cultura. Ela era ligada à educação. Então existia a Secretaria de Educação, Cultura e Esporte, né? Esporte e Turismo. Era uma só, ela tinha essas 4 pastas. E aí ela desmembrou. Né? E quando você desmembra, você consegue fazer um trabalho direcionado. Então a sua pergunta, na realidade, ela é interessante, porque a sua pergunta já é a resposta que eu vou te passar. Nós já tivemos essa situação que a cultura ela era apenas um departamento. Então ela conseguia trabalhar até um certo ponto. No demais, ela ficava meio que presa, né? Ela ficava presa em si só. Então, quando você tem a oportunidade de ter uma Secretaria de Cultura, você tem uma oportunidade de fazer muito mais trabalho, você fazer um trabalho mais específico, mais direcionado, e você que, como professor, como trabalha numa escola que passa conhecimento, sabe que quando você faz algo de forma específica, você faz com mais qualidade, você faz com mais, claro, com mais exatidão. Até por isso, né, que as matérias são separadas para o aluno aprender matéria por matéria, tema por tema, para fazer algo de forma específica. Então, o que me alegra muito é a oportunidade da nossa cidade de ter uma Secretaria de Cultura que não apenas trabalhe com a cultura, mas que centralize os eventos, que eu vou explicar isso mais para frente, e que a gente possa potencializar principalmente os nossos jovens. Por isso que, assim, sou cristão e eu acredito que tudo que acontece na nossa vida tem um significado, né? E Deus, assim, me abençoou grandemente, porque quando eu entrei, eu vi, assim, que tinha vários cartazes falando do futuro. Então, toda vez que a gente pensar aqui, João, em projetos, a gente tem que pensar para os nossos jovens, que é o futuro. Sim. É para eles que a gente tem que governar. Porque se você agradar um jovem, você vai estar agradando a irmã, a mãe, o pai, o avô, a avó, a família toda. Não, beleza, né? Porque é Secretaria de Cultura, Eventos e Juventude. Beleza, tem que trabalhar para os jovens. Agora, a cultura em si é alguma coisa universal para a cidade. Brilhante. Quando você fala em termos de transmitir conhecimento, qual conhecimento que essa cultura que você trata vai transmitir? O que exatamente conhecimento é esse que a gente está passando? Fora o conhecimento acadêmico, que não tem nada a ver com essa cultura, certo? Concordo. Conhecimento acadêmico é a escola. O que essa cultura traz de conhecimento para a cidade, para o cidadão, não especificamente o jovem, né? Digo para todo mundo, eu sou cidadão vargem-grandense, certo? Sim. Como que a cultura vai me transmitir conhecimento para mim, ou para minha família, enfim? Ótima pergunta. De forma objetiva, a cultura ela é uma arte que qualquer ser humano transmite a outro através de algum conhecimento que ele adquire. Como você disse muito bem, por exemplo, quando uma senhora faz um prato, ela está transmitindo a cultura, o conhecimento dela para uma outra pessoa, né? E assim sucessivamente. Como que a cultura numa cidade pode ser desenvolvida? Nós podemos fazer, primeiro, de forma direta, através de escola de música, através de oficinas culturais, através da biblioteca, através de artesanato, através de dança, através de várias atividades, através do balé. Então, assim, você consegue de forma direta. De forma indireta, através de atividades, realizadas de atividades culturais. Vou dar um exemplo. Nós vamos fazer uma palestra. Por exemplo, vai fazer uma palestra do Colégio Cognos numa escola pública. Você vai estar levando o conhecimento da rede particular para um órgão público e vice-versa. Então, quando a gente cria um grêmio estudantil numa escola, nós estamos criando uma cultura do conhecimento, do movimento, dos jovens. Quando a gente faz uma atividade de música, como você disse muito bem, você está ampliando para a comunidade inteira. Porque quando você faz música de forma geral, você pega o adolescente até os 60 a mais. Então você pega todas as idades. Então uma forma de você fazer cultura de forma geral é através de dança, música, eventos, atividades. Então essa é uma forma, João, que a gente pode passar a cultura como um todo, de forma geral. E de forma específica são em pontos culturais, como eu te mencionei. Escola de música, balé, oficinas, artesanato, entre outras atividades que nós temos na nossa cidade. Então aí você fala dos eventos, shows, né, musicais, etc. Tal. E esses eventos, esses shows, esses
palestra e tal, é da cultura de Vargem Grande ou é uma, por exemplo, a Secretaria de Cultura e Eventos é que traria, por exemplo, um show do Festa do Peão e Boiadeiro, não sei se vai ter isso aqui. É cultural aqui de Vargem Grande? Faz sentido? Vai estar trazendo que tipo de conhecimento, um show? Se é que você vai trazer isso? Entendeu? Sim. Olha, João, primeiro, assim, o que a gente precisa entender, né? Eu não sei se todos que nos ouvem, nos assistem, têm a noção, mas uma coisa que eu acredito muito é na pirâmide de Maslow como uma referência de vida. A gente tem que entender que a vida é cheia de prioridades, né? E existem fases na nossa vida e a gente tem que ter primeiro a necessidade física e depois você vai progredindo. Sim. Primeiro, assim, a gente tem que entender, prioridade de um governo tem que ser saúde, educação, segurança e infraestrutura. Então, quando você tem essas 4 bases para o cidadão, ele consegue depois potencializar as suas individualidades pessoais. Sim. Então, eu quero deixar isso muito claro, João. Se você tiver, vamos imaginar hipoteticamente, você só tenha R$1.000 e entre você fazer um projeto na área de saúde ou um evento artístico, nesse caso, você tem que priorizar a saúde, que é vida. Sim. Então, a saúde é prioridade sempre. A educação é prioridade sempre. Mas a cultura, ela está relacionada à saúde, está relacionada à educação, está relacionada à segurança. A cultura é transversal, ela se comunica com todas as áreas. Então, de forma direta e objetiva, o que eu queria te passar é que quando a gente pensa em eventos, a gente tem que ver a situação financeira da cidade também. Vou te dar um exemplo. Historicamente, nós já realizamos alguns carnavais na nossa cidade. Esse ano não tivemos carnavais. Exato. E eu sou secretário de Cultura e não realizamos carnaval. Sabe por quê? Porque a nossa prioridade era a questão da saúde financeira da nossa cidade. Não tem como a gente fazer uma festa de carnaval se está com problema no posto de saúde. Então tem que priorizar. Então eu, de forma muito clara e objetiva, eu entendo que esses fundamentos de políticas públicas diretas, como a escola de balé, escola de música, oficinas culturais, artesanato, biblioteca, eu posso investir sim de forma direta sim, na cultura. Exatamente. Mas eventos grandes e amplos, aí a gente tem que priorizar. Então foi muito boa a sua pergunta. Então, de forma objetiva, Festa do Peão, essas festas maiores, primeiro a gente tem que organizar a parte financeira da nossa secretaria. Estamos já fazendo um estudo, né? Eu não sei quando, o dia exato que vai sair esse vídeo, mas eu quero que você saiba que nós estamos fazendo um estudo do nosso PPA, o Plano Plurianual. Nós estamos fazendo baseado no plano de governo que foi eleito pelo atual prefeito, Peter Santos, o qual eu conheço desde a época que eu estudei na escola Valêncio Soares Rodrigues. Então eu conheço ele há mais de 30 anos. Tive a honra, João, de ser um dos organizadores do plano de governo. Então eu entendo o plano de governo de forma transversal, de forma de eixos. Então ele liga todas as secretarias em vários assuntos. Vou dar um exemplo. Quando você fala do tema juventude, ele se comunica com segurança, com trabalho, com renda, com cultura, com turismo, com esporte, com educação, com mulher, com várias atividades. Então é isso que a gente tem que entender. Então a sua pergunta em relação a eventos, eu acho, João, que a gente tem que potencializar os eventos dos nossos artistas locais. Sim. Tá? Claro. Tô sendo bem direto com você. Aí você vai falar, Adriano, então você nunca vai trazer alguém de fora? Vou, se eu achar que há necessidade de fazer algo um pouco diferente. Mas a prioridade sempre vai ser o artista local. Não, legal. Agora, assim, falando assim bem diretamente, você acha que existe necessidade de algum dia trazer um artista para fazer um show na cidade? Que nem você falou, tem as prioridades. Mas se eu fosse um prefeito ou secretário, seja lá o que for, que eu estou falando como cidadão, entendeu? Claro. A última prioridade da minha vida seria trazer um show aqui para qualquer coisa, entendeu? Concordo. Tem tantas outras coisas muito mais importantes que qualquer show que seja. E outra coisa, Tem né? razão. Se você vai trazer um show para cá e o artista precisa que receba do imposto do cidadão, ele é um funcionário público. Verdade. Ele que traga as coisas para cá com o dinheiro dele e cobre se for o caso. Não precisa da gente, como contribuinte, pagar para uma pessoa vir. Aí ele vai ser um funcionário público, certo? Não vai ser mais um empreendedor. E o seu raciocínio é brilhante. Por quê? Eu acredito muito na iniciativa público-privada.
né, que você faça essa parceria. Então, eu acredito que o órgão público ele pode ceder alguns espaços, algumas estruturas básicas para a iniciativa privada, sim, fazer esse tipo de evento. Eu concordo totalmente com você. Eu acho que, por exemplo, se for fazer um evento que vem um artista de fora, um artista grande, ok, a iniciativa privada pode trazer. A prefeitura pode ajudar na questão da estrutura, da organização, da logística, mas o custo tem que ser da iniciativa privada. Você tem toda a razão, concordo. E essa é a visão de um gestor público moderno. O Estado ele tem que dar o básico para todos nós, que é saúde, educação, segurança, infraestrutura, concordo. Mas coisas maiores, o cidadão também, ele tem que entender que a iniciativa privada pode entrar e pode ser parceira do poder público. E eu não tenho problema nenhum, muito pelo contrário. Para mim me anima quando eu vejo vários empresários tentando trabalhar nas atividades conosco, né? Fazer essas atividades em parceria com a prefeitura. E a iniciativa privada, João, eu acho que é muito importante por dois motivos. Um, porque gera mais emprego. Sim. E gera a oportunidade de renda a terceiros. É muito melhor. Porque o seu exemplo de em relação a uma atividade que aí seria de um funcionário público é brilhante. Porque a partir do momento que você está usando recurso público, acaba tendo essa ligação. Muito bem analisado. Hoje tem algum tipo de programa que envolve a iniciativa privada nessas três áreas que você trabalha? Porque eu sou da seguinte opinião, que a iniciativa privada é a que tem que encabeçar, inclusive até segurança, educação, saúde, etc. Mas hoje não vamos discutir isso aí, porque é um negócio mais profundo. Mas, enfim, a iniciativa privada, hoje, qual é a participação em termos desses eventos, da cultura em si? Como é que a prefeitura está fomentando na iniciativa privada isso? Tem um ponto de contato, a prefeitura procura, a iniciativa privada tem que ir lá procurar e dizer, quero cuidar de um jardim, por exemplo, uma praça, tal. Como é que funciona isso, sim? Olha, João, esse seu exemplo é muito interessante. Uma coisa que quando a gente começou a organizar o plano de governo que a gente fez, foi em várias cidades da região para ver o que deu certo. Existe um projeto em Itapevi, cidade vizinha nossa, chamada Amigo do Esporte. Então são empresas que elas adotam praças esportivas lá na cidade. E nós colocamos num plano de governo, na parte da cultura, o Amigo da Cultura, que seria uma empresa que ela adotaria um ponto cultural, um centro cultural, uma atividade cultural, uma escola de balé, uma escola de música, alguma atividade nesse setor, e essa empresa ela seria uma parceira, e aí é óbvio que ela teria a marca dela, tudo relacionado, sim, mas ao mesmo tempo ela nos ajudaria a fazer essas atividades com os recursos. Já tem isso? Existe um projeto, tá? Estou sendo bem objetivo, que assim, nós estamos agora no início, sim, né? Provavelmente quando esse vídeo for passado, nós vamos estar no mês de maio, mas nós ainda estamos há 2 meses e meio de governo. Então, o que eu estou fazendo, João? Estou fazendo um estudo do orçamento completo da secretaria, fazendo o PPA, nós estamos organizando o Plano Municipal de Cultura, que é um plano de 10 anos, de ações em 10 anos, que eu quero ouvir a sociedade civil para ter uma visão estratégica. Porque assim, João, uma coisa que as pessoas não conseguem entender em algumas situações do órgão público é que parece que assim, entra mandato, sai mandato, e aí parece que rebuta tudo, faz exatamente tudo do zero e tal. O que eu estou fazendo, João? Eu estou vendo o que tinha na administração antiga que pode ser continuado e melhorado e o que precisa ser modificado. E eu tenho muita humildade, João. Quando tem uma coisa boa, a gente tem que continuar, claro, e melhorar. Sim. Agora, quando você vê que tem alguma coisa errada, você tem que ir ali, cortar, e aí sim fazer daquilo em diante uma coisa nova e melhor. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo um estudo técnico do orçamento, uma coisa séria, tá? Para que o dinheiro público seja realmente gasto no que precisa. Até porque, João, para balizar aquela nossa conversa inicial. Lembramos que, como a gente tem prioridade, saúde do indivíduo, educação, infraestrutura e segurança, quando você coloca isso como prioridade de um governo, você consegue também depois
descentralizar algumas atividades na área de esporte. O cidadão, ele tem que ter saúde, tem que ter educação, mas ele precisa ter atividade física, ele precisa ter atividade cultural para desenvolver o conhecimento. Quando você entra numa sala de aula aqui, por exemplo, do seu colégio, você vê que o aluno ali não está aprendendo só educação, ele está aprendendo uma convivência. Exatamente. Ali é uma cultura muito maior. A sua escola é um exemplo, como todas as outras que eu tenho visitado. Então eu acredito muito, João, na parceria, né, com a iniciativa privada, e um dos projetos que nós temos em vista é o projeto Amigo da Cultura. Inclusive que aí depois, futuramente, eu vou te apresentar, sim, porque eu vou passar em todas as escolas particulares, em todos as empresas. Inclusive nós temos uma Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Empreendedorismo na nossa cidade, que o secretário é o professor Carlos, e nós também estamos entrando em contato também para ver outras parcerias que a gente consegue fazer. Então, isso é um projeto, né? Depende de aprovação de Câmara Municipal, depende. Tudo isso aí, né? Isso, depende. Né? Mas já tenho leis em outras cidades vizinhas que já tem um norte, já tem um caminho, tá, João? Tá. Porque, só para ficar claro e objetivo para você, nós estamos fazendo um estudo do orçamento, depois nós vamos entender estamos fazendo um estudo qualitativo e quantitativo, quantas pessoas nós estamos atendendo hoje, qual que é a relação custo-benefício. Por exemplo, toda criança que você investe nela em esporte ou em cultura, cada real investido é R$3 a menos que você vai investir em segurança, né? Porque você que está no ramo de educação sabe muito melhor do que eu que todo o investimento que você faz na criança, no adolescente, na parte de educação, cultura e esporte, ela gera um investimento para você transformar num homem, num cidadão melhor. Sim. É lógico que há casos e casos, mas na média é um ótimo investimento investir em cultura, esporte e outras atividades. Então, eu até concordo, sim, que investir em esporte, pelo menos deixa a criança mais ocupada, né? Mas ela não é a panaceia da resolução dos problemas, certo? Porque, tudo bem, o cara sabe jogar bola, fica lá assim, né, se envolvendo lá com o jogo e tal, mas efetivamente, imagino que isso seja paliativo, né? Não é o esporte em si que vai trazer qualidade de vida. Você está, na verdade, ali segurando um problema que pode estourar lá na frente, né? Então, eu acho interessante, claro, hoje, por exemplo, assim, em termos de juventude, quais são os projetos efetivos? Porque qual o panorama que você dá da juventude em si? Eu digo juventude, não essa de condomínio, que tem família, tudo certinho. Que juventude é essa que você quer atingir? O que você tem oferecido para eles de forma efetiva e não só um tapa-buraco, enquanto você não tem o que fazer, tem aqui uma praça para você jogar bola? É uma ótima colocação. Primeiro, eu acho que a sua introdução em relação ao esporte foi muito interessante. O que a gente tem que entender é que o esporte ou a cultura, qualquer atividade que o jovem faça, é para potencializar o tempo dele. Porque atletas Sim. de alta performance, grandes artistas, né, 1%, 0,1% tal. Vou te dar um exemplo pessoal meu. Eu estudei, né, em Vargem Grande desde moleque, sou aqui da cidade, e eu treinava futebol aqui no Clarim, que era uma escola que tinha, né, era um professor que tinha. E isso eu tinha na época, João, entre 8 e 9 anos de idade. Estava jogando bola com o pessoal, tudo, era um projeto social, né, da prefeitura na época, e eu jogava bola, tal, normal, e aí ele me chamou no final do treino. Ele apelidava o jogador de Jacaré, né? Jacaré, vem aqui. Aí eu cheguei, aí ele chegou e falou assim, filho, preciso falar um negócio, porque ele chamava todo mundo, né? Filho, preciso falar um negócio com você. Filho, você gosta de estudar? Ele me perguntou, sério, olhando para mim, você gosta de estudar? Falei, eu gosto. Aí ele pôs a mão no meu ombro, João, falou assim, então, meu filho, se dedique ao estudo, porque para jogar futebol você não vai dar certo. Esse daí foi uma bênção. Esse daí... Não, mas você tornou secretário de Cultura. E eu estudei muito, fiz 5 faculdades, talvez por essa influência. Mas aí o esporte se transformou para mim num lazer, não algo mais competitivo. Isso foi bom, João, porque o jovem tem que entender assim, poucos vão ser de alta performance, sim, né? Mínimo, e eu gostei do exemplo que você falou, então eu concordo. Então a gente tem que entender o esporte, a cultura como um complemento,
Brilhante o seu raciocínio, pensa igual, mas é por isso que a gente tem que dar esse suporte, porque o aluno ele tem que ter algumas atividades no contraturno. Imagino que a sua escola sempre busca atividades também nesse várias, sentido do contraturno, né? E em relação a esses projetos específicos para a juventude, nós temos, no dia 30 de janeiro, nós fizemos uma parceria com a OAB, projeto chamado OAB Vai na Escola. Nós fizemos uma parceria junto à Secretaria de Cultura, Eventos e Juventude e nós criamos um projeto chamado Juventude Cidadã. Então, de forma objetiva, nós estamos buscando, estamos realizando já palestras nas escolas estaduais com assuntos que realmente interessam na vida do jovem. Então a gente chega na escola, conversa com o pessoal do Grêmio Estudantil, aí o pessoal do Grêmio Estudantil, inclusive já montei grêmios estudantis em escolas particulares. Muita gente não sabe, mas a questão do Grêmio não é uma coisa só para a escola pública. O Grêmio é uma forma que os alunos têm de se organizarem e até para ajudar as escolas. Então, nós, de forma objetiva, o nosso projeto para a juventude é esse projeto chamado Juventude Cidadã, que nós vamos nas escolas, vemos a demanda que os alunos precisam em relação a palestras, coisas atuais, e aí nós oferecemos essas palestras gratuitamente. E aí nós fazemos intercâmbio entre as escolas. E aí a minha ideia é que esse ano ainda a gente faça um grande evento, né, na cidade para reunir esses jovens, o encontro de grêmios, o encontro da Juventude Cidadã. A gente vai ver o nome e aí a gente vai buscar parceiros, obviamente, para realizar esse evento. Tá? Então, esse é um projeto que nós temos específico para a juventude, num projeto voltado para escolas, para alunos de 15 em diante, né? Porque juventude é considerado de 15 a 29 pelo Estatuto. 15 a 29 é considerado jovem, 15 a 29. E aí tem graus, né? 15 a 18 é jovem, e aí vai tendo até o jovem adulto e assim sucessivamente. Então, degrau, né, que tem, cada degrau que a gente adquire uma idade relativamente a esse projeto para jovem. Nós estamos fazendo um projeto voltado para o jovem que está na escola estadual. E aí você vai me perguntar, tá, Adriano, mas qual é a forma que você vai atingir os demais jovens? Através da música, através da dança, através de eventos. Quando eu penso em eventos, João, eu não penso em mega eventos gastando dinheiro, recursos. Não, eu penso em evento o seguinte, deixar um espaço, utilizar um espaço público, um coreto, uma praça, algumas áreas que nós já temos, né, do poder público, e lá sim levar a estrutura para o jovem desempenhar as suas aptidões. Ouvir um sarau, ouvir música, dança, fazer a sua interpretação cultural. Então, essa é a nossa ideia, é que você utilize os espaços públicos de forma racional para você poder potencializar essa cultura do nosso jovem em geral. E aí, como você disse, né? É que nem você tem filhos? Tem, mas já são jovens. São jovens? São jovens. Ótimo. Então, você vai ser um ótimo exemplo. Imagina um evento que nós vamos fazer para jovens que seus filhos queiram ir. Indiretamente, João, você vai acabar indo. De alguma forma, ou você vai lá no início, ou você vai lá no final, ou você vai gostar, esse tipo de música eu gosto, eu vou ficar aqui. Esse tipo de dança eu achei legal, eu vou ficar aqui. Então, uma forma de você atrair toda a comunidade é fazendo esses eventos para jovens, os pais também vão participar, e a gente está com alguns projetos, João, específicos também para adultos, né? Eu sou 29 mais, né? Ou seja, eu estou com 45 anos praticamente, então eu já passei dos 29. 29 mais, né? Para dizer que nós ainda somos jovens, mas um plus. 29 mais. Mais. Então, mas nós somos. O importante é você ter aquela garra, aquele espírito da juventude, né? Então eu acredito muito, João, que todo o projeto que a gente faça para a nossa juventude é um projeto que vai, com certeza, valorizar a nossa cidade a médio e longo prazo. Inclusive, essa é a minha missão, João. O meu legado que eu quero deixar na secretaria é fazer um projeto a médio e longo prazo. E aí depois as outras administrações, outras pessoas que virão, aí sim elas conseguirão, né, ter um projeto no qual já foi iniciado e elas continuarem assim sucessivamente. Então esse é o meu objetivo. Como é que você mensura o resultado? Porque assim, né, iniciativa privada é assim, você tem que investir X e tem que retornar 2X, sei lá, algum X, né? X menos alguma coisa é prejuízo.
Então é assim que a iniciativa privada faz. Como é que a prefeitura mensura? Pô, beleza, vou investir lá 400 mil reais num evento qualquer ou numa praça, enfim. Como é que você mensura? Que resultado você trouxe? Como é que esse dinheiro foi... Você fala, caramba, botei 400 mil aqui, se eu tivesse colocado mais, teria dado mais resultado. Como é que você faz isso para saber? Tirou o jovem da rua, os jovens estão... Eu estou falando jovem até 18 anos, tá? Porque até 29 anos... O cara deve estar trabalhando, formando família, coisa e tal, né? Então, mas por lei é até 29. Mas a gente está imaginando um público de 18. É, isso aí, que Sim. é o pessoal que está aí na escola. Depois disso, o cara tem que se aprumar, né? Não dá para ficar dançando aí até ter 29 anos. Então, mas como é que você mensura isso? Mensuração. Né? A minha formação acadêmica em Direito e em Gestão Empresarial, ela me dá uma visão macro. Mas a minha formação acadêmica em gestão pública me dá uma visão específica. Mensurar dados. Né? Quando você... Políticas públicas, João, ela tem que ter um início e ela tem que ter um projeto bem organizado para você entender aonde você quer chegar. Sim. E para isso, você tem que ter um diagnóstico. O grande pulo do gato, a grande sacada, o grande X da questão é o diagnóstico. E para você fazer um diagnóstico, você tem que ser uma pessoa isenta. Vou te dar um exemplo. A gente não pode ter as nossas amarras, as nossas ideias pré-conceituais sobre um determinado assunto. Vamos fazer uma feira de artesanato. Aí eu pergunto para você, João, qual é o melhor dia que você acha para fazer uma feira de artesanato? Sábado. Sábado. Tudo bem. Só que você concorda que eu, como gestor público, eu tenho que ter, para ter dados, eu tenho que fazer uma feira de artesanato no sábado e uma outra no domingo? Para eu ter dados, para eu mensurar? Ou eu vou fazer sábado porque eu acho que sábado é o melhor? É uma questão. Então eu vou te dar um exemplo real do que nós fizemos. Nós tínhamos feira de artesanato, a antiga administração chegou a fazer 4 feiras de artesanato. E aí nós vimos que tinha outras feiras de artesanato em outras gestões e assim por diante. E nós vimos que tinha de vez em quando feira de gastronomia, uma feira musical ali, uma feira de dança, tínhamos coisas espalhadas. O que nós fizemos, João? Nós pegamos todas essas atividades que tinham espalhadas durante anos e anos, foram feitas uma ou outra edição, e aí a partir desse ano nós unificamos. Então hoje nós temos uma feira cultural. Na nossa feira cultural, que nesse primeiro ano de gestão vai ser uma por mês, no segundo ano de gestão 2 por mês. Feira cultural... Feira cultural engloba tudo. Tá, o que vai ter na feira? Artesanato, essas que eu te comentei. Artesanato, gastronomia, música, dança, capoeira, sarau, tudo que envolva cultura, expressão de uma forma cultural na nossa cidade. Então, assim, por exemplo, a gente está fazendo esses eventos ali no Complexo Cultural, onde era a antiga prefeitura. Fica ali na Praça do Coreto, na Igreja Matriz. E aí, eu sou cristão evangélico, mas tenho conversado muito com nossos irmãos cristãos católicos, que a igreja é do lado, né? Sim. Então é como você disse na sua introdução, com muita sabedoria, a questão de nós sermos cristãos não impede a gente de conviver com outras religiões, muito pelo contrário. O que Cristo nos ensinou. Você foi muito cirúrgico nessa palavra. Então eu fico muito feliz em conviver com todas essa gama de pessoas. Eu tenho aprendido muito, tem sido muito enriquecedor para mim. Eu estou feliz, João. Eu estou fazendo uma coisa que eu gosto. Eu estou numa fase na minha vida, com 45 anos, né? 29 mais. Eu estou numa fase na minha vida maduro, que eu estou consciente. Eu sei, João, que às vezes as coisas que a gente quer fazer não é o nosso tempo, é o tempo de Deus. Mas a gente tem que fazer a nossa parte, porque Deus só nos ajuda quando o ser humano faz a parte dele. Né? É assim que eu acredito na minha vida. Então eu estou muito tranquilo em relação a esses projetos. Então a nossa ideia das feiras culturais é fazer uma feira que ela junta todas as atividades num evento só. Nós fizemos uma em janeiro e uma em fevereiro, que foi aos sábados. E nós fizemos uma em março e vamos fazer em abril aos domingos. Estamos fazendo um levantamento qualitativo, quantitativo.
Quantitativo, assim, ver o número de pessoas que esteve. Sim. Qualitativo, perguntar, né? Fazer entrevista mesmo. Não apenas de número, mas sim para entender. Ô, João, o que você achou? Que tipo que dia é melhor para você vir? Qual é o horário melhor para você? O que você acha que está faltando na nossa feira e tal? Então, nós estamos fazendo esse levantamento. Então, nós vamos comparar 2 meses que foi num sábado e 2 meses que foi no domingo. E aí, nós vamos, a partir de maio, né, direcionar para um dia correto. Isso é fazer o quê? Apuração de dados. Então, nosso diagnóstico, João, nunca vai ser de uma forma assim aleatória, vai ser sempre baseado em dados e em estudos. Então, tudo que a gente está fazendo na administração, talvez, João, não seja um tempo tão rápido quanto muitos gostariam, mas a gente vai fazer da forma correta, que é ouvindo as pessoas e tendo planejamento. Claro, não vai ser rápido. Está há 3 meses, né? Nós estamos em março. 2 meses e meio. Começou em janeiro, né? Foi em janeiro. Janeiro, fevereiro, março. É verdade, estamos no meio de março. 2 meses e meio. 2 meses e meio, não dá mesmo para saber. É tranquilo, eu acho que tem. É o que você está falando aí, que o pessoal está planejando, né? Isso que já é bom. Por exemplo, essa feira cultural, né, que você faz, que você já fez, né? Que você falou, inclusive. Já fiz 3, em abril vai ter a 4ª, e o projeto é 1 por mês nesse ano, 2 por mês no ano que vem, 3 por mês no terceiro ano, 4. Aí seria todo final de semana. E aí, assim, numa feira cultural dessa, você falou que tem artesanato, dança, culinária, né? Certo? Isso, que era gastronomia, isso. Nesse caso, o que Vargem Grande teria de eventos de cultura própria em termos de artesanato? Por exemplo, você pega lá Ibitinga, tem o bordado, os caras fazem feira lá, vai o Brasil inteiro para lá, né? Acho que vai até ônibus de excursão para lá. Aqui o que tem, assim, por exemplo, em artesanato, em gastronomia, ou você vai fazer um evento onde vai o pessoal que faz bolo, doces, tortas, enfim, vai vender os quitutes deles lá, artesanato, assim... O que diferenciaria a feira cultural de Vargem Grande de uma feira cultural de uma cidade mineira, por exemplo, lá que tem toda uma história lá desde o descobrimento do Brasil, por exemplo? Olha, João, vou ser muito honesto para você. Às vezes a pessoa está na administração pública e aí quem está de fora acha assim, a pessoa sabe resposta para tudo, né? Sabe tudo. Não, às vezes a gente tem que ser humilde e entender que algumas coisas, João, a gente tem que estar aprendendo, tá tendo a paciência, tá entendendo e buscar testar algumas coisas. Vou te dar um exemplo. Essa sua pergunta, eu acho que ela é muito complexa. Não é tão simples de responder. Porque nós precisamos ter primeiro essa identidade da nossa cidade. Isso. Né? Então, eu acho que a sua pergunta, se você me permite, ela é muito abrangente. Não é uma pergunta simples, é uma pergunta complexa. E eu vou ser muito sincero, João, eu sou uma pessoa que quando eu tenho uma pergunta muito complexa, eu tenho um estudo detalhado para dar uma resposta. Eu não tenho resposta para tudo. Eu estou aprendendo, eu estou buscando conhecimento. Eu tenho 5 faculdades e eu acho que assim, eu teria que fazer mais 20 para saber 10% de tudo que eu deveria saber. Então, é sempre a busca do conhecimento. Então, para a sua pergunta, eu acho que a gente primeiro precisa entender qual é a característica da nossa cidade. Vou te dar um exemplo, tá? A nossa cidade era considerada, há muitos anos atrás, quando eu era menininho, cidade do verde. Por exemplo, um artesanato ou uma política voltada para o meio ambiente. É uma ideia. Estou te passando ideias, né? Aqui a gente está trocando, né, ideias. Sim, claro. Mas assim, o que eu estou te passando é que, às vezes, João, a resposta não está tão simples numa questão. Essa identidade da nossa cidade a gente precisa resgatar. Esse amor de ser vargem-grandense é algo que a gente tem. Só que a gente tem que... Como que a gente passa isso para quem é de fora? Isso. Porque eu acho que essa é o grande X da questão. Essa é a grande pergunta que você fez. Porque quando você vai numa cidade... Eu sou uma pessoa, João, que eu gosto de viajar muito. Eu gosto de passear, né? Então, por exemplo, quando eu tenho meu aniversário, ao invés de fazer um aniversário, eu gosto de estar viajando. Então, eu ia passar um carnaval em Ubatuba. E aí, por um acaso, no caminho que eu estava indo, desmoronou lá e eu não pude ir para Ubatuba. E aí eu tive que ir para uma cidade chamada São Luís do Paraitinga. Uma cidade incrível.
Ali, acho que Deus fez para eu conhecer aquela cidade. E eu vi ali como a cultura é latente em todos os lugares. Eles passaram por 2 tragédias, né? Foi uma cidade que foi inundada 2 vezes. Imagina, quando você chega numa igreja, você vê marcas que teve da inundação, da água. E assim, eu vi lá, eles têm uma praça, um coreto. É uma cidade até muito parecida com a nossa, em alguns sentidos, mas que a cultura lá é vibrante, que eles valorizam cada ponto da cidade. Então, o projeto que a gente tem, João, que eu gostaria de falar para você, é a gente investir em pontos culturais. Então, a gente está fazendo um estudo, tá, para isso, e eu acho que é um tema também que eu acho que eu consigo depois te passar depois com mais exatidão, mas é um estudo que nós estamos fazendo, que existe projetos de patrocínio do governo estadual e principalmente do governo federal, que é um projeto Cultura Viva, ligado à PENAB, que aí são pontos de cultura. Então a gente está buscando reativar pontos de cultura na nossa cidade e custo para a nossa prefeitura, 0. Só precisa fazer um projeto e ver esses projetos ligados a nível do governo federal. É um exemplo. O que você... Essa é uma pergunta meio fora do tópico aqui. Eu quero saber a sua opinião. Claro. Você tem o Ministério da Cultura, né, no federal e tal, que tem a cultura woke, né, que é ideologia, identitarismo, minorias. Então, tudo que você faz de evento cultural é, assim, é difícil falar, né, mas são eventos que vão contra até a cultura cristã, os princípios e valores familiares, e etc. e tal, né, algumas atividades aí que através da Lei Rouanet, essas coisas. O que você acha disso aí? Se vem um evento, vocês vão ter que fazer um evento para a minoria X aí. Olha, João, eu sou uma pessoa assim, como eu falei, eu tenho um princípio cristão, mas eu tenho um princípio democrático. Então, eu acho que assim, tudo que a gente fazer tem que ser feito para todos, né? Tudo que você faz tem que pensar em todos. Sim. Né? Então, todos os indivíduos, minoria, maioria. Então, assim, todos os eventos que eu realizo, eu penso num público de forma geral. Eu não faço nada baseado em nichos. Então, eu penso de forma macro. Então, por exemplo, nós temos se você quer realizar um evento para um determinado nicho, né, que é uma parte, né, que você quer realizar, não tem problema nenhum. A prefeitura pode te auxiliar naquela questão. Só que a questão de recursos, aí não. Você pode incentivar com que cada indivíduo... Por exemplo, uma pessoa quer realizar um evento para, sei lá, em comemoração às garrafas. Tudo bem, se ele quiser realizar para ele, se não ter gasto público, é um direito que ele tem como cidadão. A minha questão é o recurso público ser distribuído de forma equânime, de forma para todos. Então, esse desperdício do recurso público não terá. Ele vai ser uma coisa... Toda vez que a gente pensar no projeto, João, nós vamos pensar na coletividade como um todo. E aí, se é minoria, maioria, todos vão estar integrados. Isso aí você pode ter certeza. Essa é a visão que eu tenho. E assim, você que está nos ouvindo, pode ficar tranquilo. Qualquer evento que você queira realizar, nós vamos estar conversando, né? E aí a gente vai ver. Nós vamos fazer baseado no calendário de eventos, por exemplo, questão de recursos. Eu vou dar um exemplo objetivo para você, baseado em números, de forma jurídica, que é a minha graduação também. Existem alguns eventos, João, que são obrigatórios por lei o município fazer. Vou te dar um exemplo. Está no calendário oficial da nossa cidade a Paixão de Cristo. Está no calendário oficial da nossa cidade a Romaria. Está no calendário oficial da nossa cidade a festa de São João Batista. Está no calendário oficial da nossa cidade o aniversário da nossa cidade. Está no calendário oficial da nossa cidade Marcha para Jesus. Várias atividades estão no calendário oficial. Aí não é o meu querer ou o querer do João. Aí é uma obrigação do poder público, porque já está no calendário. Entendi. E é uma coisa que eu estou fazendo, João, por isso que é importantíssima a palavra eventos também na secretaria, porque nós estamos unificando, nós estamos organizando um calendário. Saiba, João, que quando eu vou em qualquer cidade para passear, para conhecer a cidade, a primeira coisa que eu vou no site da prefeitura para saber as atividades que vai ter naquela semana na cidade.
né? Então, essa é uma coisa que nunca foi feito na nossa cidade. Então, o que é uma coisa que eu estou correndo atrás, estou indo, conversando com muitas pessoas? Estou vendo a legislação, todas as leis que foram criadas para algumas datas comemorativas, e nós vamos fazer um calendário de eventos. Esse calendário de eventos vai ser um calendário de eventos, obviamente, oficial. Mas, paralelo a isso, eu vou falar com o diretor da Escola Valêncio, vou falar com o diretor do Colégio Cognos, vou falar com o diretor de cada agremiação, associação, entidade de amigos de bairros e perguntar, falar, João, quando que você faz a formatura da sua escola? João, quando que você faz? Então, assim, a gente começar a mostrar os eventos de forma global, de forma geral, não apenas específica. Você tem um calendário oficial de eventos, esse sim, que a prefeitura é uma questão de recurso, João. Sempre é bom deixar claro isso. Esses eventos oficiais que estão no calendário, né, que estão por lei, a prefeitura ela tem o dever, né, legal Sim. de fazer esse evento. Tá. Então, por exemplo, Carnaval. Carnaval é um feriado nacional, mas não existe uma lei na nossa cidade que obrigue, né, a fazer o Carnaval. Uhum. Então, esse ano nós optamos o quê? Em apoiar os blocos de rua. Demos um apoio na logística, mas não investimos nenhum real nisso. Mas não saiu nenhum real dos... Então, vou te dar um outro exemplo. Vai vir a Paixão de Cristo. Quando essa nossa bate-papo, né, essa nossa entrevista passar, provavelmente já vai ter passado a Paixão de Cristo, que vai ser dia 12 e 13 de abril. A Paixão de Cristo está no calendário oficial da nossa cidade. Historicamente, João, isso daí está no portal, dá para pesquisar tudo. Nós conseguimos um valor para fazer a Paixão de Cristo esse ano, 1/3 do que foi feito nas administrações anteriores. 1/3, João. Então, assim, sabe por quê? Porque nós estamos fazendo uma coisa totalmente séria. A gente quer que realmente o dinheiro público seja respeitado. E eu tenho uma visão também de empresário. E nosso prefeito, Peter Santos, ele é um empresário. Então, ele tem essa visão de respeitar o dinheiro público. Então, assim, nós fazemos realmente o valor mais barato com a maior qualidade possível. Porque também tem que tomar cuidado que, às vezes, algumas pessoas falam, não, tem que ser só barato. Não, tem que ter um equilíbrio. Tem que ser uma coisa de alta qualidade com menor preço. Você sempre tem que buscar esse equilíbrio. E esse é o grande desafio do gestor público. Muito bom, Adriano. Infelizmente, a gente tem que terminar. Tão legal. Pois é, deu um tempinho aqui. Não cobri, né, de novo aqui a pauta. Tinha bastante coisa aí para perguntar, mas... quiser marcar uma próxima... Você estava meio receoso, né? Não, muito pelo contrário. Eu achei que você foi muito bem. Eu acho que você foi nas perguntas corretas, direcionadas. Tem que ser provocativo, a gente tem que refletir. Claro. E você foi muito bem. Beleza, obrigado, né? Na verdade, eu que tenho que te agradecer, né? E obrigado por você ter vindo. Legal essas coisas que você passou. É bom, né, a cidade saber exatamente o que é. E, ser vargem-grandense, a gente precisa descobrir ainda o que é ser vargem-grandense. Inclusive, tem o feriado, né, do 27 de novembro, né, que é o aniversário da cidade. Que é um evento oficial. Tem desfile. Aí me lembra os desfiles que a gente fazia em 7 de setembro, com fanfarra, as escolas participavam e tudo mais. Né? Não tem mais isso aí. Eu sei que isso aí também ficou no passado, enfim. Mas era legal, sabe? Porque a gente pega cidades, por exemplo, nos Estados Unidos, que eles ainda fazem lá no desfile, a parada e tal. Eu acho isso super legal. Spoiler, estamos, esse ano ainda nós vamos reativar a fanfarra e a banda Aí municipal. É legal, aí eu vou assistir. Spoiler. Então divulga bem Você me cobra. Divulga bem o evento, que é legal. Fala, vocês vão participar do aniversário? Não vão. Mas era legal, eu acho. Isso aí todo mundo lá com a escola uniformizada, com, sei lá, fazendo alguma coisa lá, uma estrelinha, que seja. Mas é legal, porque você cria um senso, né, de cidadania, pertencer a um grupo. Não tem, tá aí uma sugestão, né? Tá Sim, bom? E te agradecer, né? Eu tentei passar o máximo possível de informações. Sim. Eu acho que você conseguiu fazer as perguntas de forma incisiva, mas totalmente coerente com o tema e que nos ajuda a explicar o que é a secretaria, né? Lembrando, como você disse lá no preâmbulo, a gente tem que entender que a prioridade do ser humano é ter saúde, educação, segurança
infraestrutura, mas ele precisa também ter atividades. Sim, atividade certeza, esportiva, claro. atividade cultural, porque isso é viver, né? E a cultura é o conhecimento, é cultivar conhecimento. E só para te passar, tem um projeto também, qual é a marca também desse nosso primeiro ano, que nós estamos com 50 semanas seguidas de atividades ou eventos ou oficinas culturais. Alguma atividade a gente está realizando em 50 semanas seguidas. Então eu vou te passar depois, com o passar de tempo, todas as atividades que a gente fez, pelo menos uma atividade que a gente fez por semana, para a nossa cidade começar a ter esse caráter também de ter coisas para fazer. Porque eu sou de uma geração que sempre falava, Vargem Grande nunca tem nada para fazer. Então a gente vai fazer 50 semanas seguidas, começamos dia 18 de janeiro e vamos terminar na semana do Natal. Toda semana alguma atividade tem. Lógico, João, que não vai ser grandes eventos, como você está percebendo, mas vão ser atividades que valoriza a história da nossa cidade. E não apenas a Secretaria de Cultura, Eventos e Juventude. Esporte, educação, saúde, várias outras secretarias. Tá bom. Então, aguardo aí as informações. Bom, muito obrigado. Então, você que nos acompanhou até agora, lembre-se de curtir, compartilhar e se inscrever no canal se você não é inscrito. Se você quiser também participar aqui do evento, é só pôr nos comentários e a gente entra em contato com você, tá bom? Até o próximo episódio.